Estamos iniciando mais um Vox Popcast. O papo hoje é sobre House of the Dragon. Venha voar conosco sobre Westeros e revisitar cada momento eletrizante da primeira temporada. Hoje mergulharemos nas intrigas, dos segredos e nas batalhas épicas que moldaram a série. Além disso, exploraremos teorias intrigantes e expectativas para a próxima temporada. E tudo isso sem spoiler dos livros, pode ficar tranquilo. Prepare-se para uma jornada inesquecível através de fogo e sangue nessa retrospectiva para ficar prontíssimo para adentrar a segunda temporada nesse domingo. Para essa missão de hoje, recebo a fã de fantasia, história e romances capa e espada, Cristina Alexandre, que já esteve aqui com a gente no episódio de animes, que foi muito legal. Sim, muito bom mesmo. Fala pessoal, aqui é a Cris. Quem me acompanha pelo fluxo sabe que eu já tô nessa onda de House of Dragons há um tempo, a gente já lançou aí uns vídeos pra ajudar vocês. Eu trouxe aqui, ela acabou de falar que não vale spoiler do livro, então eu vou esconder ele, tá? Mas ele está aí presente. Ele está aqui presente, vou deixar aqui quietinho. Mas é isso, hoje faremos aí, né, toda uma retrospectiva pra galera que não lembra, eu também não me recordava, mas aqui minha memória vai ficar fresca hoje aqui falando sobre esse assunto. E recebo aqui hoje também Christian, administrador especializado em gestão da qualidade e amante do mundo nerd, Christian Tarqueta. Boa noite, pessoal. Prazer ter você aqui hoje. Prazer, igualmente, aqui. E, assim, eu fui convidado de um convidado, porque botaram meu nome. Se botaram meu nome, significa que foi alguma referência para alguma coisa. Exatamente. Apesar dos cabelinhos já grisalhos, eu adoro esse nerd. Eu botei lá, dizendo que eu adoro o Batman, meu super-herói favorito. Adoro Game of Thrones, adoro House of Dragons. E vamos conversar, ver o que vai sair. Eu adorei saber que você gosta dessas coisas, porque aqui, né, o Vox é um pacto eterno. Você vem uma vez, daqui a pouco você está sendo convidado para vários outros temas. Exatamente, eu sou a prova viva. É a prova viva, exatamente. Pode me chamar, ainda mais se for para falar sobre super-heróis, Star Wars, que assim, eu cresci com isso, né? Então, muito bom. vai ser um prazer, prazerzaço mesmo. Com certeza, vamos fazer em breve outro de Star Wars, super-herói também, um só sobre isso, vai rolar, pode ter certeza. Hoje temos também o farmacêutico e mestre de RPG, Judá Leone, que já esteve aqui também no episódio de RPG. Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Eu tive aqui, mas eu girei umas polêmicasinhas. Gerou as polêmicas, né? Você fez. Nesse episódio a gente jogou uma partida de RPG ao vivo, né? E Judá teve atitudes questionáveis. A gente pode culpar sempre o dado, porque os dados eles determinam a ação. É massa, mas quem tem o ito da ação, né? É o dado. Será mesmo? Fica aí o questionamento. Se você não soube dessa treta, vai lá na nossa playlist que tem esse episódio lá sobre RPG, que é maneiro demais. Bom, vamos começar agora pelo início de tudo. O início da série House of the Dragon, né? A série se passa por volta de 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. E, né, tudo se inicia ali no conselho de Harrenhal para decidir o sucessor do rei Jaehaerys Targaryen. E a treta começa aí porque a Rhaenys era mulher e, né, a primogênita, e o Viserys era o primeiro filho homem, porém mais novo. E aí, o que aconteceu, galera, depois disso aí? Então, a treta toda era porque o Jaehaerys, né, também conhecido como Jaehaerys, o conciliador, Jaehaerys o bom, ele foi um excelente rei para Westeros. Há quem diga que o melhor. E 13 filhos! Olha aí! Olha, que coisa boa, vamos garantir a linhagem. Só e hoje é uma quinta-feira 13, inclusive, tem tudo a ver. 13, tudo a ver. Só que o problema foi que, realmente, dos 13 filhos do Jaehaerys, todos morreram antes dele. E teve esse problema na sucessão de Westeros, porque ele tinha 2 filhos homens legíveis. E tanto a Rhaenys quanto o Viserys eram filhos desses filhos legítimos. Só que esses filhos morreram, o Jaehaerys ficava naquela coisa. Tinha a Rhaenys, ela é primogênita, filha de um primogênito. Olha aí! Então, assim, né? Era conforme a lei de sucessão. Era para ela ser a real rainha. Ser a real rainha. A regra de sucessão das eras sempre foi assim, o primogênito do primogênito. Do primogênito. E como a gente está querendo ou não, né, Game of Thrones, todo esse universo do George R. R. Martin é baseado na nossa história, a lei da supremacia, né, ia seguir. Só que, né, ela era mulher. Então, né? Aí é treta. E aí, o que o Jaehaerys fez? Ele fez o que um bom rei faria. Ele falou, não quero me meter nisso. Se virem. Deixa arder, tipo Deixa assim. arder. Vamos chamar todo mundo de Westeros. Você pode chamar também o Conselho de Harrenhal de o Encontrão de Westeros.
Porque ele literalmente chamou todo mundo, todas as casas, grandes, pequenas, até gente de Essos foi aparecer e ele falou, olha só, tem essa galera aqui, votem, decidam. Eu tenho a filha do meu filho mais velho e eu tenho o filho do meu filho mais novo, mas que é homem. Não quero decidir. Decidam entre vocês, o que vocês decidirem eu aceito, e é isso aí, galera. E o mais interessante, né, que eu não sei, obviamente, na época desse conselho, mas ela tem toda uma postura de rainha, ela é presença, ela tem atitude. Presença. E o Viserys é aquele cara o diplomata, né, meio besta ali, assim, né? Eu não li os livros, mas eu pesquisei. Ela tinha toda a postura e era a grande guerreira. Era a grande guerreira, uma grande montadora, uma das melhores da época. sim. Ela era a pessoa totalmente qualificada. Nossa. Porém, A Rhaenys, isso é muito presente aqui nos livros, né? O Fogo e Sangue é o livro que a série se baseou. Não vou dar spoiler dele, gente, só vou mencionar. Ele sempre põe isso como Targaryens que montam desde cedo, sempre são caracterizados como grandes Targaryens, porque eles se conectaram muito cedo com os dragões, eles tinham essa postura. E a Rhaenys, ela realmente, o pai dela ia ser o rei Westeros, o pai dela educou ela para ser rainha, e mais que isso, a avó dela, a rainha Alicent, esposa do Jaehaerys, acreditava que ela devia ser rainha. Ela já foi educada pra chegar no trono e sentar e falar assim, esse trono é meu, me matem pra tirar e torçam pro meu dragão não jorrar fogo em vocês. Exatamente, assim, na cabeça da Rhaenys, a vida inteira, ela ia ser rainha. Era certo pra ela. Era certo, tanto que até o próprio casamento dela com Corlys Velaryon foi todo porque, tipo assim, né, era uma casa grande, o Corlys deixou os Velaryon sendo a casa mais rica de Westeros. Controla os mares ali, Uma né, das casas muito mais poderosa. poderosas de Westeros. Né? Exato, sangue valeriano, então ali pra ela. ele era como um braço armado do mar, era um grande instrumento estratégico, porque você tinha a terra, tudo bem, mas E o os mar céus com os circundava. dragões. Sim, Os mas céus com os verdade. dragões e o mar que circundava. Então era um plano perfeito. Ela tava ali, gente, pronta. Só faltava coroa. Mas a galera de Westeros começou a tipo, ai, mas ela é mulher, né? Rolou aquele machismo ali, né? Pois é. E o Jaehaerys, como não tava muito afim de decidir nada, ele só falou, gente, vocês votem. Vocês decidam. O que vocês escolherem, eu aceito. O conselho votou, e é até importante falar que nesse conselho não foi só os dois, né? Os dois as principais, mas como foi uma grande bagunçona, um monte de gente começou a falar que também precisava. Apareceu até bastardo falso dele dizendo, não, eu sou filho do rei. Virou aquele casamento de fé junina, né? Tá todo mundo ali tentando ali. Todo mundo é Targaryen. Todo mundo não queria. Mas o conselho, o povo de Westeros, os reinos, eles escolheram por votação que quem deveria suceder o Jaehaerys era o Viserys. E a partir daquilo, é o que bate muito na série e no livro, é do que foi escolhido um precedente. A partir daquele dia, do Conselho 101, a linhagem que se valia é a linhagem masculina. Importante dizer que isso não endorne, tá? Defendo muito o Martão, minha casa, que lá não tem essas palhaçadas não, mas isso é outra história. Assim, realmente. E o Viserys fala no livro, por exemplo, se ele queria, se ele tava afim, não era a vibe dele, não, né? O Viserys era aquele cara que ele tava ali. Ele sempre teve essa postura de ser uma pessoa assim. Ele era um cara totalmente do bem, o coração. Ele não era político, porque ser rei exige que você seja político. Sim, ele não era com rei, certeza. ele não era rei, ele não era guerreiro, ele não era forte, não era nada disso. Ele era um cara legal. Ele não ia suceder. Porém, então Tem um dragão? Sim, isso é uma coisa interessante, isso ajudou um pouco na legitimidade dele, porque o Viserys foi a última pessoa a montar o Balerion, o terror negro, que era o dragão do Aegon Conquistador. Só que era aquilo, né? Ele montou um dragão de quase 200 anos, deu um voo por Porto Real, depois nunca mais na vida, depois nunca mais pegou dragão bom nenhum, já. e é isso. É interessante notar que a trajetória dele sempre foi assim, de uma coisa assim, preciso fazer 10, mas eu vou fazer só umzinho, o que vai ter assim, né? Então, vamos, eu vou... né? Aí foi empurrando, ele chegou. Eu só voei no aqui. maior dragão de todos. Tá bom, né? Eu fui uma vez, o dragão morreu, não quero mais. Essa coisa de voar dragão é meio... Ai, exige muito, dá trabalho. Vou ficar aqui em casa, eu gosto, terra. E assim, pra galera que não está ligada como é esse lance dos dragões, como é que é? Tipo assim, como que você vai conquistar, você como Targaryen vai conquistar o seu dragão?
Gata, vou te falar que nem eu sei dizer que o George R. R. Martin decidiu como é que isso funciona. Por exemplo, a Rhaenyra, cada filho dela tem um ovo, né? Isso é uma tradição. É tradição Targaryen que eles buscam lá desde a Valyrian, já que eles eram seus dragões. Todo filho legítimo Targaryen, principalmente da casa real, como é o caso deles, tem direito a um ovinho de dragão. Quando vai nascer, tipo, você compra uma pelúcia pro seu filho, ele dá um ovinho de dragão lá. Pra ficar no bercinho. Se eu não estou enganado, me corrija, né? Que assim, todo mundo tem esse dragão, mas nem todo ovo eclode. Né? Sim. E mesmo quando não eclode, desde cedo você tem que ter a simpatia do seu cavaleiro. No caso do dragão, tem que ter esse. É por isso rolar que um match. tem que rolar um match ali, senão não vai. Sim. E Até depois mais pra frente a gente vê as crianças, tem que tem treinar. que treinar, tem que treinar muito fala, porque Sim, a porque os fala que o comandos dragão entende é valeriano. não é o valeriano, não é, digamos assim, o português, vamos dizer assim, né? É aquele É o- Dracarys É o sinistro. Dracarys, é o É, Dracarys. porque tem que Então, ter pronúncia. e também tem outros poréns, né? Tem que ter o tom da pronúncia, tem que ter a pronúncia perfeita. Porque eu não lembro o nome dele, que o filho estava tentando falar e ele não conseguia, o dragão não obedecia, falou assim, não é assim. Aí o treinador de dragões estava brigando com ele, quase batendo nele, e ele estava até querendo assim que a mãe dele defendesse assim, né? Você tem que obedecer o seu treinador de dragão. E ele não conseguia de jeito nenhum. E o dragão, assim, olha, o que esse Olhando cara pra cara é? do menino, tipo... Porque o dragão não vai dar. fazer nenhum favor pra Não ninguém, vai. não. Tem que falar melhor Tem que aqui, ó. falar, você tem que conquistar, tem que ter, como falou, tem que ter um match mesmo, senão não vai. Sim, mas isso é muito com os Targaryen. Mas assim, ao longo dos próprios livros e na mitologia, teve casos de pessoas que não eram exatamente Targaryen, mas que de alguma maneira conseguiram se linkar a dragões. Aí fica a teoria de que, então talvez tenham sangue varianos, que isso era importante. Já que, né, na lore do coisa, quem eram os senhores de dragões eram os varianos, era o povo de Valírias. Então, ficou essa teoria no mundo de Gelo e Fogo, mas ninguém tem certeza. Os dragões são criaturas muito místicas que nem o George R. R. Martin faz muita questão de te explicar muito na história como isso Deixa pra funciona. imaginação, como você sabe que funciona, é o jeito que funciona. Eu acho que faz parte, né, de todo o misticismo. Faz parte Realmente ele não mística, descrever exatamente como é que Eu acho rola que se ele essa explica parada. muito, acaba a magia do você conquistar um dragão. Então, se Exatamente. você explica muito a mecânica, de repente fica muito fácil você ter um dragão. Até porque, se ele explicar, ele não vai poder mudar depois, que ele gosta de fazer uns Exatamente. voltas muito loucos, né? Ai, Se ele precisar de enredo, de repente, se ele fala assim, não, tem desse jeito. Mas fulano de tal pegou um dragão, ele não tinha nada disso, que aí? Mas rolou um match entre eles, olho no olho ali. Sentiram uma coisa ali neles, de repente, Dracarys. Rolou um burrinho do Shrek ali, aí pronto, foi. Então, tipo isso. Tipo, se a gente, isso eu gostei da série, né? Não querendo avançar muito, mas mostra. Na primeira temporada a gente vê duas formas de você ter dragão, né? A forma, digamos, convencional Targaryen, que é das crianças que ganham vinho, seu ovinho eclode, você vai lá treinar com a galerinha de dragão no fosso do dragão e tal. Mas a gente viu, né, que tem outras formas. Tem outras Sem querer estar muito Tem lá pra outras frente, formas que logo mais vamos ficar sabendo. sem se adentrar muito. Quero aqui, né? Então, ó, Viserys foi o sucessor. Mas, antes da gente continuar, vou mandar um salve aqui pra quem está nos assistindo. Fábio Salvador, time Rhaenyra já está online e está presente. Estou sentindo a presença de Fábio Salvador aqui, não sei o que. Carlos Barros está aqui também, grande Christian Targueta. Carlos Barros falou novamente, a batalha dos exércitos de Jon para retomar Winterfell contra o Lorde Esfolador é excepcional. nossa, Carlão. Tá participando, ó. O momento em que sua cavalaria confronta seu inimigo com ele enfurecido, seguindo a pé, né, pra se vingar. Curtiu muito essa parada aqui, Ele realmente curtiu. é muito maneiro. Faz novo. Inclusive, o tema dragões é um grande questionamento para a segunda temporada de House of the Dragon. Agora que a Rhaenyra tem 12 dragões, mas não 12 montadores. Que também a gente vai questionar aqui o que pode acontecer na segunda temporada. Você que está nos assistindo pode deixar também seus questionamentos aqui, suas opiniões. Se você é do time dos verdes, aí você pode seguir essa galera. Ou o time Rhaenyra. Time Rhaenyra, Time negros. Negros, Não, isso aí. não é forçar A- ninguém a escolher um não, lado. mas- Eu acho que nada aqui assim. somos todos negros. né? Tipo Não vira assim, voto aqui, a gente mas teve um se você é episódio verde, World of você é Warcraft errado, também que então. teve uma enquete, né? Deixei claro que eu sou da horda aqui. Sempre tem um negócio meio tendencioso. Isso aí. Continuando. Viserys, né? Seria o grande sucessor. E aí, o quê? Casou, né? Normal, Deu. casou com a prima de novo, tá? Targaryen de Eles novo. uma coisa que você vai ver nessa série é que eles adoram casamento entre família. Interessante que
geral tava julgando os Lannister lá em Game of Thrones, né? Mas aí foi 200 anos 200 anos depois. depois. Eles Aí já seguiam tava uma evoluído. tradição de 200 anos atrás, eles só não sabiam. Isso aí, tipo, falando até por uma questão, assim, como eu já tinha dito previamente aqui, nos bastidores, né? Isso aí sempre foi uma tendência, como você disse, que ele trouxe isso aí para o mundo real. Isso sempre foi uma tendência entre as famílias reais, ter casamentos consanguíneos para poder estabelecer o poder continuar entre as famílias, né? Então foi uma maneira de também manter o sangue puro. Porque sempre se só pode usar o dragão que é um Targaryen. Tanto que, falando um pouquinho de Game of Thrones, quando o Jon Snow botou a mão no dragão, o dragão aceitou. A Targaryen ficou assim, estranho. Como? Não te queimou? Né? Te queimou, queimou, já não fez? ficava ali a dica, Ficou assim. Dani. Eu Então- achei que ali já tava, né? Então foi isso, estabelecer, eles queriam manter essa proteção da própria família. Só a família que vai poder ter isso aqui e ninguém. Era uma maneira de se perpetuar no poder. Sim, sim. Tá? E era realmente uma tradição valeriana. Os valerianos tinham mesmo essa ideia de casamento consanguíneo lá com o povo da antiga Valíria. Os Targaryen não mantiveram. Quando foram pra Westeros, que aí teve a briga com a Fé dos Sete, que é a fé que julgou o Lannister e a Cersei Sim, Aversa, sim. eles tentaram diminuir isso. Aí começou a falar aquilo dali. Não, vamos só casar entre primo, né? Casa com Velaryon, que querendo ou não também é teu parente de algum grau, assim. Vamos tentar evitar essa coisa de irmão com irmã, né? Pegar mal. Mas se for pensar, às vezes é por isso que dava ruim também essas situações, daí não conseguia ter filho, que foi todo o enredo, né? Que teve a Rhaenyra, né? Mulher, olha o karma, como é que é, né? Como é que acontece? Filho e mulher, e aí não conseguia ter outro, né? Que era o que ele tanto queria, que era o filho homem. Exato. É legal falar dessa parte do filho, que a gente tá até conversando mais cedo. Ele fez toda uma comemoração por uma criança que ele nem sabia o sexo ainda. Não sabia. Nem um pouco de expressão, né? Vozes da cabeça dele, que ele tem o filho homem, Sonho. o sonho Mas dele. eu ia tocar, ele tinha essa premonição, tanto que num determinado momento, ele falou que estava sonhando com pessoas marchando, com uma adaga. Ele começou a sonhar isso, que isso já remetia a 200 anos posteriores lá, que era o exército lá do rei da noite, entendeu? Ele deu uma adiantada Ele no já sonho tinha. dele. Eu disse, olha, eu tô tendo sonhos estranhos, então ele tinha um certo poder de premonição. Ele deu só uma pequena dica, quem assistiu entendeu, né? Ele tinha essa premonição. Mas ele era um cara místico mesmo, e ele gostava muito dessa questão das lendas, né? Tanto que ele gostava muito da lenda do Aegon Targaryen, Sim, né? sim, a lenda do príncipe que foi prometido, o famoso Azor Ahai, né, que não vamos falar que tá as trigs de momentos tristes de Game of Thrones, mas vamos dizer que ele tinha, né, ele entendia, porque os Targaryen, eles vieram pra Westeros por causa da Dany, a primeira Dany, que é conhecida como Dany a Sonhadora, que foi uma menina que um dia sonhou que Valíria ia explodir num grande caos de fogo. E aí o pai dela simplesmente pegou toda a família, tudo que tinha, todos os dragões, e foram pra Pedra do Dragão, que era um cantinho que eles tinham. E aí, 3 anos depois, Valíria explodiu, todo o Império caiu e todos os senhores de dragões morreram, exceto os Targaryen. Olha aí. Mas eles são o pessoal que eles curtem essas paradas, né? Até porque o pessoal eles têm dragões, eles têm conexão com seres místicos. Ele então passa, eles têm aliás, que ser. pra filha dele, se eu não me engano, a mais nova, não é? Que ela é até mantida longe dos dragões e tudo mais, mas ela fica costurando e falando assim, a Rainha Aranha vai perder um olho. Não mantida, porque ela tem um dragão, a gente só não viu ela montar. Eu só esqueci o nome. Moonfire, Fire Dance. Não, pera, Dreamfire. Dreamfire, Dreamfire. Fala Dreamfire. muito no livro, mas No ela livro, não... É porque ela realmente, no livro, eles gostam de falar que a galerinha tem dragão. Mas a mina, nunca né, montou, eu ela acho. é dito que ela montou 2, 3 vezes neles, mas ela não luta de fato. Por exemplo, a gente até vê ela montando na série, numa cena de uma coisa que acontece, que eu acho muito legal, que a família toda vai, né, pra um evento que tem em outro lugar perto. Eu acho legal as crianças tudo indo de dragão, né, que tem. Vai tudo É o Uber da galera medieval, né? Pô, o resto da família vai de barquinho, a outra galera vai voando. na frente. Vou na frente, mãe, tô indo na frente. Aí a gente consegue ver no final, quando a trupezinha verde sai, né, dos 3 irmãos, tem 3 dragões, e os outros 2. Aí teoricamente tá ela, a gente só não vê ela montando. E ela ali, assim, já está começando a demonstrar os poderes de
premonição que ela Sim, tem. sim, ela né? tem. Ela meteu Ela- uns spoilers ali na Ali temporada hora. antes da Porque temporada. é interessante que, assim, para quem não sabia, né, ela falava algumas coisas jogadas, Tadinha. mas lá na frente, quando acontecia, falou assim, caramba, ela falou isso lá atrás. Não é? Só que ela Aí fala de uma só maneira você muito vai. enigmática. E são pontos, o que ela fala. Porque na série, ela não fica o tempo todo falando isso. A ideia é só ela jogar Coisar o pontos, né? vento. E justamente as coisas que ela fala são momentos de quase que um plot twist na série. Que ela assim. Que realmente você não percebe. Essa é uma série pra ser reassistida. Aí você vai de fato captar e tudo, né? Todos os pequenos detalhes que existem. Sim, tem Mas o que acontece? Você falou aí sobre a questão, né? Tudo que os dragões vão na frente, eu achei muito legal. Porque eu quero dar uma dica pro pessoal. Os dragões vão na frente. E eu vou falar agora sobre uma loja que está à frente do seu tempo. Olha aí. Ó. Posso mandar, mestre Vitória, essa dica pra galera? Vozes do Além disseram que sim. Então vou falar aqui que esse mês de junho é um mês muito importante para a loja do Games, pois eles estão completando 24 anos de assistência técnica profissional e vendas. São 24 anos cuidando do seu console e também controle, né? Para comemorar essa data especial, estão rolando muitas promoções. E uma delas é a manutenção preventiva completa do PlayStation 5, que está saindo de R$ 499,99 por apenas R$ 299,99, descontando para você. Mas deve ficar aquele questionamento, o que é essa manutenção preventiva, né? Você pode estar se perguntando. Ela inclui a limpeza completa internamente, peça por peça, limpeza externa e a troca do metal líquido por um de alto desempenho, mantendo assim a originalidade e o poder de fogo do PS5. Estamos falando aqui de fogo, ó, aqui na Vibe House of the Dragon. Então fica aí essa super dica pra você. Não perde tempo e corre lá, porque estão rolando acessórios oficiais, área geek, controles e consoles com descontos especiais. A loja fica na rua Saldanha Marinho 333, loja 2, no centro, né? E segue também lá no Instagram, que é @edugames, para ficar por dentro de todas as promoções e novidades. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu adoro Edu Games. A gente, inclusive, tem um grande artefato que sempre nos acompanha aqui, que é o querido Baby Yoda, que ele tá sempre observando aqui, né? A situação, tem também Kratos. E a loja é legal demais, tem muita coisa maneira. Edu, super parceiro. Já teve outra aqui com a gente, de camiseta muito maneira. Pô, e coisa geek, né? O que a gente mais gosta. Então, tenho certeza que você vai lá, você vai curtir. Eu já fui cliente da Edu através do meu filho, do game dele. Realmente ele é super atencioso, muita gente batia lá altas horas, estava lá sempre muito prestativo. E eu comprei o Otto, do Simpson lá, que ele tinha lá, que era o meu personagem preferido. Ele tava um Ottozinho lá, que eu tenho lá guardado comigo. Realmente é um cara... Não é pela propaganda assim, não, tá? Eu tô falando de coração mesmo. Sim. Realmente ele atendia muito bem a gente. Pô, vale muito a pena. E lá tem realmente coisas diferenciadas, né? Porque às vezes você vai lá comprar uma coisa pela internet, você não vê ele na sua mão plenamente a Sim. parada. Lá você vai pegar na mão, você vai, né, presentear quem você curte, você vai comprar pra você também, pra embelezar sua casa. Eu tenho até um caso, se eu puder contar, que aconteceu nisso de comprar coisa pra internet, né? Queria eu comprar uma camisa de House of Dragon, Julia me convidou pro podcast, eu falei, cara, eu tava doida por uma camisa, vou aproveitar e comprar pra usar, né? Comprei com antecedência, no mesmo dia que você me convidou. Ai, que chique! Aí eu, toda feliz, a camiseta chegou há 2 semanas atrás, eu abro, era uma camiseta do Son of Anarchy. Nossa, tudo a ver, né? Cara, eu fiquei muito pé da vida. E aí, toda coisa pra trocar. Quando você pode simplesmente ir na sua própria cidade, ir numa loja, Isso e as aí. coisas são de qualidade. Eu já fui na Edu Games, conheço amigos meus que trabalham lá, e eu adoro. O ambiente é maravilhoso, você fica se perdendo, mexendo nas coisas, querendo levar tudo, não podendo, que o cartão não permite. Esse é o único risco, querer levar tudo. Mas tudo de muito boa qualidade, produtos ótimos, estampas ótimas, até pra quem quiser mesmo. Camisetas, recomendo. Isso aí. Não comprem pela internet, não é do game. Aí, galera, ficou super dica pra você. Bom, vou aproveitar esse grande momento aqui e ler alguns comentários da galera. Tem um altamente duvidoso Eu aqui. vi. Time Verdes. Os verdes têm a maior torcida. Sonho, seu sonho, meu amor. A votação Assim, aqui é. está dizendo o contrário. Se você é Team Nossa. Verdes, a gente meio que já sabe algumas coisas sobre Você você. tem desvio de caráter? Ficou aí o grande Exatamente. questionamento, né? Gente. Uma apropriação indevida aí do trono não é bem assim. A gente sabe sabe? 2 coisas sobre sua personalidade. Você é sonso
Você é manipulador. Pra mim, tinha verde só se for em Harry Potter, Sonserina. Aqui Sonserina. não. Aceitável. Ó, o Gabriel Policani, grande Christian, tá aqui também. Abraço, gente. Gabriel. O Hugo tá aqui, domingo o pau vai quebrar, pelo menos espero. Vamos acompanhar isso aí com uma garrafa de vinho, porque momentos de tensões que eles pedem, né? E Fábio tá falando aqui, ó, não sou Helena, mas eu tendo visões de que os verdes irão cair e a rainha negra vai ficar no trono, que é o lugar dela. É isso aí. Parabéns. Ele Spoiler deixou do a livro. profecia, hein? Palmas, Só pra palmas. fazer. Eu também, o spoiler do livro é lindo. É lindo. Que ela cai, é lindo. É lindo. E aqui, ó, Alicent é a verdadeira rainha. Rainira Ai, Nadinha. Ai, Deus. Ó, desvio de Nefasto. caráter, gente. Te conheço, não sei quem você é, mas eu já não seria sua amiga. Fica o questionamento. Então vamos continuar aqui a nossa história, nossa fábula dos tronos. É. O que acontece? Viserys estava animadão lá, né? Porque ele ia ter um filho que ele teve na mente dele, que era o filho homem, que seria o primeiro, né? Sou o trono. A Rhaenyra também não era uma jovem que era muito interessada, né? Se mostrava muito naquela época de... Tipo, ela já entendia, né? Porque, tipo, ela já sabia que teve conselho de 101, já sabia como a galera pensava. Ela era, beleza, a filha mais velha, ela ia ser uma princesa Targaryen, provavelmente casar com alguém importante aí. Era isso. Ela queria, eu adoro ela falando, Alicent, eu quero voar de dragão com você até não sei aonde, eu quero comer bolo, sabe? Prazeres simples da vida. Quero ter minha liberdade, né? Não quero ficar presa ao Bracis, o reino e tal. Eu quero aqui, gente, eu tenho um dragão. Ela não ia ser rainha. Ela sabia que, pela lei lá, que foi imposta, que ela não ia ter o trono. Então, vou pensar Porém, outras coisas, né? Tudo se transformou, né? É, O que rolou aí? rolou que eu acho que pra padrões de Game of Thrones, levando em conta que está nisso há quase, acho que foram 10 anos de Game of Thrones, da série, e eu achei que como primeiro episódio, isso tudo a gente tá falando do primeiro episódio, tá, gente? É só importante relembrar vocês. Tem bem mais coisas. Tem muito mais coisas. Muito mais. Aconteceu algo que foi a mãe dela, a Ima, né, prima do Viserys, ela teve o bebê. Naquela cena que, pra mim, aquela cena do parto, ela te diz tudo que você precisa saber sobre a série naquele momento. Cada momento da série de tensão, do momento dela agonizando, com todo mundo perto dela, do Viserys chegando, reconfortando ela, até o mestre puxando ele de canto e falando, olha, o bebê tá assim, se a gente não fizer nada, ele vai morrer. Tem como a gente tirar o bebê, mas se a gente fizer isso, a rainha morre. Manda cortar. Sim, aí quando ele segura na mão dela e ela olhando pra ele daquele jeito, aí de repente fala... E aí todo mundo, tipo, todo cuidado que estavam tendo com aquela mulher 2 minutos atrás some. Some Arranca tudo. travesseiro, Muito segura sinistro. ela e tipo... Some na hora. Porque, assim, eles eram um casal muito apaixonado, os dois ali. Sim. Só que aí, como aquela história, entra o fator político, né? A sobrevivência do reino. Então, nessa hora... Não é o estilo Isso pessoal dele isso, não né? é, Mas ele não se é. transformou naquela hora. Mas ele se torturou por isso, ele ficou mal, né? Com Mas... certeza. De certa forma, ela tava cumprindo o papel dela, né? Ela tava produzindo o próximo herdeiro do trono. Olha isso. né? essa é a figura... isso aí realmente é a figura da mulher, Da mulher, ela dos ia reinos, produzir né? um Então, próximo herdeiro. Sim, e é o que ela fala, né, pra Rhaenyra. Ela diz isso pra ela, esse é o nosso campo de batalha. Mulheres lutam no parto. E a Rhaenyra odiava isso. Você via que ela odiava quando falava assim, não, você vai ter um homem, você vai ter um filho, e ali é o seu campo de batalha. Diminuir ela o tempo todo. Sim, sim. E eu acho muito brilhante toda essa cena, enquanto ela tá literalmente sofrendo pra ter esse parto. Você tá tendo um torneio, uma celebração, homens batendo e se degladiando por diversão. Enquanto uma mulher tá sentindo dor, sofrendo e dando tudo de si por um dever. Porque se ela não faz isso, ela não tem outro papel. A função dela é essa. E assim, talvez se não tivesse cortado, ela fizeram uma cesárea forçada ali. Até, talvez tivesse sobrevivido. Não sei, né? Também porque... Assim, dá a gente, né, entender do jeito que o Mace lá, o cara fala pra ela, dá a entender que, tipo, se tivessem deixado o bebê só teria morrido, teria nascido natimorto, mas ela teria sobrevivido. Que foi, tipo, ele escolher, né, ou o filho ou a esposa. E ele escolheu o filho, ele escolheu a legitimidade do trono, ele escolheu Westeros, né? E desde Game of Thrones, esse universo é muito pautado por escolhas, né? Você faz sua escolha ali, e aí é isso, você vai viver com ela. Eu acho engraçado nesse universo de God, de House of Dragon, que assim,
A mulher ela é sempre colocada de lado, mas se você reparar desde a... Esqueci o nome dela agora, gente. Não é a Rainha Targaryen, não, é a... Daenerys. A Daenerys, você tinha a Cersei, sempre eram mulheres brigando, fala assim, não, manipulando homens para chegarem no lugar delas. Exato. Tanto que no final foi a Daenerys queimando a cidade inteira. Sim, E sendo morta depois por um ano. Não é um final que gostamos de lembrar, não, mas o George Martin, ele tem essa narrativa. Esse livro aqui, que é um dos que eu trouxe, o Mulheres Perigosas... Olha, que maneiro! Sim, ele não é um livro do George R. Martin em si, ele é um livro de antologias e contos de vários autores que eles realmente trabalham essa ideia de mulheres perigosas. E o George R. Martin, ele pega um capítulo inteiro da Dança dos Dragões e coloca aqui, que é justamente o capítulo de um dos partos da Rhaenyra, que a gente vê de um jeito que nem nesse livro tem. Porque é isso que eu acho legal na narrativa dele. Ele sempre faz isso. Ele sempre deixa bem claro como que a sociedade do mundo que ele criou vê as mulheres. De novo, não toda a sociedade, Dorne não faz isso, mas a maior parte faz. E como você tem mulheres que, apesar de serem forçadas por uma sociedade, forçadas por um ideal a seguirem certos caminhos, elas têm potencialidade de seguirem outros. E como ele escreve personagens que quebram esse paradigma. A própria Cersei, se a gente pensar, ela queria ser o que o Jaime deveria ter sido e nunca foi. Então, eu sou suspeita para falar, porque pra mim ela é minha rainha. Então, assim, quando ela foi coroada, eu achei o auge. Eu achei o auge pra mim. Ela se coroou, né? Ela se exatamente o que ela foi se mais coroou. perfeito ainda. E o trono, mas o trono não aceitou. A gente tava conversando sobre isso, é um O detalhe. trono não aceitou. Começou com os cortezinhos do dedo, o trono não aceitou. Porque a Sansa ela é uma vilã ali, né? Eu adoro esse estilo pessoal. Assim, se você for pensar, muitas vezes o vilão, ele é apenas, a maneira assim simplória de dizer, ele é apenas alguém que defende um interesse, muitas vezes não é um interesse só dele, mas é um interesse de sobrevivência. Só que, assim, por meios deturpados, né? Atingiu o objetivo final por meios deturpados. Exatamente, tipo, Então, vale tudo ali, né? E as mulheres, você vê a característica dessas mulheres, tanto de Game of Thrones quanto de Casa dos Dragões, elas sempre num segundo plano ali. Elas sempre ficavam ali, enquanto a batalha estava aqui, era como se elas fossem o estratégico, né? A Laura o braçal e aqui o estratégico. Ela sempre ali cavando os pontos dela. Tanto que a Casa Verde, que eu não estou me recordando o nome dela. Hightower. Não, os Hightower sim, mas a Alicent. Ela, em momento nenhum, ela botou muito a cara dela à prova. Ela começou chamando... Ela é sonsa, ela é altamente sonsa. Ela começou chamando, ela ficava com aquela postura assim, eu sou tão frágil e tal. Poxa, aí aí vinha alguém lá pra defender, comprava a briga dela, ela ficava lá, ficava assim, pô, tá todo mundo morrendo lá, mas eu não fiz nada. Com a carinha assim, mas tava ali mostrando os pés, né? Um lance assim, esquisito. Literalmente os pés. Mas eu acho que tem que ser desse jeito, porque eu acho que eles não iam conseguir bancar uma nova Cersei. Não naquela época. E tem não muito iam isso. conseguir trazer a Cersei de novo. Tem várias personagens. Eu posso dizer assim que quase todo livro do George R. Martin tem muito personagem e ele sempre põe personagens femininas que querem quebrar o padrão. A gente vê muito isso no norte, onde as mulheres têm mais liberdade, então você tem uma Arya, uma Sansa que começou de um jeito, mas ele construiu ela para ser diferente. Ela virou uma grande mulher. A própria irmã do Ned, que agora eu esqueci o nome dela, que causou todo o rolê, ela também era assim, ela não era uma lady conformadinha e tal. A gente tem outras. Nesse livro tem uma personagem que eu gosto muito, que duvidamente vai aparecer um dia na TV ou adaptada, que se chama Jokil. Ela virou a Jokil Vermelha. Ela foi não uma cavaleira, porque mulheres não podiam ser cavaleiras. Mas ela se tornou a sombra da Rainha Alicent. Uma vez que a Rainha Alicent, ela foi se banhar em um local sagrado que só podia mulheres, e ela foi vítima de um atentado. Porque, apesar dos pesares, nem todo mundo gostava dessa coisa de Targaryen tá o irmão. E como ela e o Jaehaerys eram irmãos, eles sofreram represárias. E ela falou, olha, não adianta nada que tua guarda real, seus 7 cavaleiros, eles não podem entrar em todo lugar comigo. Sim. Eles não vão se banhar comigo, eles não vão entrar comigo. Eu preciso de alguém pra me proteger. E essa personagem foi uma cavaleira misteriosa de um torneio que fingiu ser homem e ganhou todo mundo. Olha isso! E tipo, a personagem... Ai, eu adoro a Jokil, gente. Um dia, por favor, façam ela estar em algum lugar. Pô, eu já gostei do estilo pessoal dela, eu adorei esse livro aí, Mulheres Perigosas. Ah, muito massa. É muito bom. Ah, com certeza quero. Aí quando você vier a próxima vez, aí eu... Bom, por falar, né, nos pactos
clássicos que temos aqui no Vox, que é o pessoal sempre retornando aqui pra falar sobre mais um tema maneiro. Quero falar aqui sobre outro parceiro muito legal que temos aqui no Vox, que é a Giga Mais Fibra. Hoje o papo é sobre House of the Dragon, então tenho certeza de que você que está aqui com a gente curte assistir uma boa série nas plataformas de streaming. E assim, ninguém merece ter a sua diversão interrompida bem naquele momento crucial do enredo por conta da sua internet, né? Tem muitos gamers que acompanham semanalmente o Vox, hein? E a opinião é unânime. Velocidade e estabilidade é tudo para quem vive conectado. Então, para não ter estresse no seu filme, na sua série e também no seu jogo online, se liga no nosso Minuto Giga Mais Fibra que está começando agora. Imagine ter a melhor internet gamer de 2023, não apenas em uma, mas em várias cidades pelo Brasil afora. Essa realidade é possível. A Giga Mais Fibra está mais próxima do que nunca para levar a experiência de conexão que você merece. Mais de 1,5 milhão de clientes já estão conectados a essa rede de qualidade, navegando em mais de 110 mil quilômetros de fibra ótica, que garantem uma experiência de jogo sem igual. Então, se você quer fazer parte dessa revolução no mundo dos games, não perca tempo, junte sua família Giga Mais Fibra e transforme sua experiência de jogo para sempre. Acesse o site que está passando aqui na tela e descubra por que Giga Mais Fibra é a escolha número 1 dos gamers mais exigentes. Também da galera que curte uma série, né? Giga Mais Fibra, a conexão dos seus sonhos agora ao alcance dos seus dedos. Aqui a gente só dá dica boa, né? E, pô, eu me recordo que antes de toda essa questão de a gente ter o stream, né, na nossa mão, a gente tinha outros meios de assistir a série. O vasto oceano? O vasto oceano. E não é legal, né, cara? Agora que a gente tem a oportunidade de ter serviços de streams que são maneiros, a gente tem que ter uma internet também à altura pra estar ali representando um momento crucial, né, de fogo que vai vir aí a partir deste domingo. E uma coisa muito interessante também, né, ainda falando sobre a Giga Mais Fibra, é que eles são um parceiro tão maneiro que eles lançaram uma surpresa muito legal aqui no Vox, que é essa sacolinha misteriosa aqui. E dessa sacolinha tem diversos brindes aí relacionados ao mundo nerd. E o que vai rolar a partir da semana que vem? Toda semana vai ter sorteio aqui no Vox de um item misterioso, né, patrocinado aí pela Giga Mais Fibra. Então o que vai acontecer? Eu vou revelar num episódio, o sorteio vai ser no próximo. Vai ser tipo isso, questionamento aí. E vou começar em grande estilo, vou revelar o artefato que será sorteado no Vox da quinta-feira que vem, que é essa camisa massa. Olha aí, trevosíssimo. Adorei, Rick and Morty. Rick and Morty God of War. Tem um lance muito místico rolando O aqui. participante pode participar do sorteio também? E você pode, só se acompanhar o Vox semana que vem. Com certeza. Que o lance vai ser esse, vai ser naquele estilo pessoal de deixar os comentários e a gente vai lançar esse sorteio dessa camisa massa quinta que vem, né? Então aguardem. Qual será o próximo tema? Me segue no Instagram pra você mais. E é isso aí, galera. Vamos dar uma parada no tempo aí, dar uma corrida, senão a gente não sai do primeiro episódio. Ainda tem muita gente. Tem muita gente ainda. Vamos dar uma corrida, aconteceu muita treta. Sim. Teve o lance aí, começou o questionamento. A Rhaenyra foi incorporada como sucessora. Sim. Ela teve o parça dela lá, o fiel escudeiro. Onde rolou um clima quente entre os dois. Ai, eu detesto esse homem. Tá falando do Christian Cole? Aham. Ah, que... Outro sonso. Ele é outro sonso. Né, Ele é um sonso pesado, porque ele naquela parte que ele chama ela pra fugir, que eu não lembro as falas ali. Gente, que ela chama assim, eu não lembro, que tipo É que assim, ele vira e eu vou fala. sair com você pra ser alguma coisa. Não, lembro é porque aquela ele vira e disso, fala, né? não, a gente Vamos pode fugir ir, do nosso amor. vamos lá pra Essos, a gente vai viver da minha espada. Da minha- E que não sei o que, eu já vi terras incríveis e coisas que você nem imagina. Abandona o seu dragão. Gente, a menina tem um dragão, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou nem olhar o fato que ela tinha um trono, um reino. Eu não vou olhar isso. Eu vou olhar o fato que ela tinha um dragão, Não gente. é, cara? Pô, que Pô, isso? Eu vou largar o meu dragão, aí com você viver de amor. Tá maluco? Ah, vai não, vai não. Amor, não vou pagar as contas do meu reino, não Mas tenho. você vai né? alimentar meu dragão como? Como? Aí para. aquele cara ali, achei ele baixo astral. Aí beleza, ela, não vou ficar aqui na minha atividade. Ele foi lá, se virou pro lado de Alicent, né? Exato. Virou o porque fiel escudeiro dela lá. Depois de ter matado é é que assim, né? o amigo. O amigo amigo muito íntimo do noivo da Rhaenyra. Isso. É porque né, a Rhaenyra só
teve o trono, a gente tem que admitir isso, porque a única outra opção do Viserys era uma pessoa que a gente ainda não falou, que é o Daemon, né, gente? O Tem Daemon! que falar de Daemon. Tem que tirar o Só que, Daemon pra da quem não cartela. sabe, que é muito legal você destacar isso, ele foi o Doctor Who. Sim. Então, se você Sim, olhar foi. no Doctor Who e ele agora, É outra pessoa. vocês vão ter um trauma. Um trauma. Porque ele é tão fofo como o Doctor. Ele é meu Doctor favorito. Gente, eu não consigo, eu não assisti ainda, né, Doctor Who, tem que botar isso em dia, inclusive, assim como Star Wars. Mas eu não consigo imaginar ele, conhecendo ele, São House of the Dragon, pessoas como um personagem diferentes. fofo, Completamente assim. diferentes. Porque a House of Dragon, ele é um cara totalmente insano. É, Ele e é é por insano. isso É que- daquele cara de cortar a cabeça de um vizinho, se for preciso. Literalmente. Ele é Literalmente. insano, então. Mas assim, por isso que a galera falou, olha, não dá pra gente deixar seu irmão ser herdeiro, seu irmão é muito louco, vou botar aqui a sua filha. Tudo bem? Fez toda aquela papagaiada, os lobos ajoelharam, Rhaenyra, agora você é rainha, vambora, foca aqui, vamos estudar. É isso, teu job. Tá, né? Só que aí, o Viserys, o pessoal ficou em cima, né? Que falou, mas senhor, o senhor tem que casar. Bora casar. Aí tinha uma outra opção. Era asquerosa? Era, mas tinha, que era uma garota de 12 anos. Mas, de novo, era mitologia, não, a gente era, sei lá, Idade Média, né? É, e Coisa. ficção também, né? Então, assim, ficção, aquele Bom, lance. não isso acontecia na vida real. Ele trazia um tema que era horrível, mas isso acontecia. Sim, acontecia. Mas, tipo, era uma menina Velaryon, tinha aquela coisa da aliança Da Mar, aliança, Velaryon. Então, tipo assim, você casa com ela tem sangue valeriano, tananã, você só vai ficar com ela quando tiver 14 anos. Ele pode ter escolhido isso. Mas não, ele escolheu a melhor amiga da filha. É, mas porque o pai dela estava lançando papinho pra fazer. Ah, vai lá visitar ele, não, sei o quê. Otto Hightower é outra pessoa que tem que ser falada. Rapaz, Outro também. Ele é o rei dos Esse sonsos. cara, Ele é. Eu acho que o ponto, assim, se for ler mais sonso lá, não tem ninguém mais do que ele, não. Nossa, ele é o rei dos sons. Porque ele é por isso que ele manda na muito faca dele. sonso, cara. Aham. Ele é o sonso mor, gente. É E- manipulador total, né? Ele é tão sonso que ele, quando começou a guerra explodir, que a Alicent foi falar com ele lá, falou assim, ó, eu não fiz não. Foi você aí, eu não sei de nada não. Você que fez a cagada toda. Não Ele foi falou, você que ficou brigando pelo É, seu você filho, não- você que- não falou que ele disse Egon, então você que não Egon. declarou, então, não fiz nada não. Agora você aguenta, você fica até aqui, Ela você provou aguenta do que eu próprio vou fazer. sangue ali e Não ficou. é? Exatamente. Não é? E foi ele que trouxe ele de volta, né? Que pediu pra ele voltar. Pediu pra ele naquele voltar. momento ali. É que tudo aquilo, né? Aí, beleza. Ela casou com o pai da melhor amiga, nem um pouco esquisito. A melhor amiga ficou super de boa com essa decisão. Ah, ela adorou. Obviamente, porque não é super normal. Meu pai tá casando com a menina que tem a minha idade, que era minha melhor amiga. Que a gente ia falando de comer bolo. É, que É, tinha falado no acabou dragão o bolo, né? Acabou o bolo. E aí, ela entrou numa de ter filho, né? Menina fértil. E filhos homens. Aí que assim Ela ficou empenhada. Filhos homens e com a característica principal dos Dos cabelos. cabelos. Ali já Que é foi. bom salientar também que a Rainha teve filhos. Ela teve, gente. Sim, E eram filhos sim, homens. Ela sim, teve só três filhos filhos homens. homens. Só, Ah, O marido dela era um homem preto, de cabelos brancos. Todos eram branco e cabelo preto. Ai, Branca, gente, branca. mas ali é o gene recessivo. Vai que tinha um parente distante de exatamente 3 filhos iguais. Ninguém sabe. Tinha o exame de DNA. Aí na você, época, você né, pra tinha ter aquela certeza. régua, né? Ele é valeriano como? Cabelos brancos, gente. Se você tem cabelo branco, você é valeriano. Mas todos os filhos da Rainha nasceram com cabelo Cabelo bem pretinho, pretinho. bem pretinho. Mas os três. montaram um dragão, isso foi muito importante. Acho que ela deu um foi quando É, eles isso, chocaram. nossa, Tipo, Vocês têm dragões. Mas meio que é isso, né? Aí o Christian Cole fica lá do lado dela, ela tem que casar, porque agora que ela é a herdeira oficial, então ela tem que manter a linhagem, casar. E como o pai não fez a coisa certa, que era casar com a menina Velaryon, ela casou com o irmão, né? Que é o Laenor. Que outra coisa, Laenor e Lena, gente, por quê? Jorge Por quê, R. cara? Ele não teve Ele gosta de criatividade. confundir a mente da galera. Ele né? gosta. Talvez ele tenha tido bastante criatividade, talvez. Por que eu tô falando talvez? Que depende do ponto de vista, que é justamente para fazer você, num momento assim de uma autocrítica, assim, de uma crítica pesada, você acaba meio que memorizando por raiva, sabe? Você fica assim, Sim, faz sentido. sabe? Aí você começa todo aquele clima que é o do livro, que é clima de O clima de é você raiva. voltar no glossário várias vezes. Eu faço isso com todo livro dele. Porque assim, eu ou fico você toda hora ama um aqui. personagem dele ou você odeia esse personagem muito. Você não tem o meio termo. Não tem, não Não tem. tem, Ninguém é você- neutro ninguém ali, é né? neutro. Você por mais que você odeie, né, considerando assim, É, até quando você odeia o cara legal. o cara é legal, porque você sabe assim, pô, eu amo odiar esse cara, porque esse ódio são pessoas que são de
crucial importância no xadrez ali Você dos sabe que Jogos se dos eles não estão Dragões. ali, a história não roda. A história fica naquilo. Você precisa de um Daemon da vida, né? Tem que ter uma galera assim. Precisa ter Maravilhoso, eu achei ele muito um massa. Otto Hightower também. Você tem um explosivo e um sonso pra fazer a coisa, né? O Rodar. jogo acontecer. Vai ser rodar. legal também, né? E aí aconteceu que ela casou com o Laenor, só que o Laenor tem questão que ele era um cara de gostos diferenciados. Ele era uma pessoa colorida. Ele era uma pessoa colorida. E ele e a Rhaenyra eles fizeram um acordo muito legal lá. E ela trouxe o acordo pro Criston Cole. Gente, a gente tem que falar isso. Ela não deixou o menino a ver navio. Ela virou, eu que conversei com o Laenor tem as paradas dele, eu tenho as minhas, vamos ficar aqui. Você fica comigo, eu e você, a gente continua junto, mas eu não vou abrir mão do meu trono e do meu dragão. Aí, eu quebrei meus votos por você. Aí eu falei assim, Ai, pra não mim quebrou meu chega. voto, que só na hora de vai, tirar vai. aquela armadura deu 1 hora. Dava pra ele ter pensado se ele queria quebrar a voto ou não. E Só ele na... não gostou não, né, por acaso. Para, quebrei meu vai. Ele ficou com raiva, matou O amigo do menino. E aí, o que fez a sente isso, não sei se a gente pode falar isso, tá permitido falar aqui? É porque, vamos ser honestos, a Alicente só virou a casaca porque ela não gostou de saber que a amiga transou, gente. É uma verdade. Mas é verdade, isso é verdade. Ela se tornou mocinha Ela se primeiro. revoltou Verdade. porque era contra as tradições ali, né? Aquele lance. Convenhamos, ela só ficou com inveja da Rhaenyra. Ficou. Que a Rhaenyra fez primeiro e não falou, porque a Rhaenyra também não falou pra ela o que ela tinha feito. Ela foi se escondendo no jogo. Falou que Porque a Rhaenyra tava se divertindo, enquanto ela, coitada, tava o pai da Rhaenyra que já tava Já tava apodrecendo todo- Ela não aquele gostou. ritmo. Literalmente, Ela né, cara? Literalmente. ela não gostou de virar uma nova parideira. Exato. Mas aí virou o que acontece. E aí produziu, porque faltam 5 Várias crianças. produziu várias crianças. Muito herdeiro, muito herdeiro, muito herdeiro, gente. Muito herdeiro. E aí a treta, o que acontece? A treta agora é isso, né? Porque ela tem os herdeiros e aí ela quer que o filhinho dela, É, o famoso Aegon, Aegon II, vale Aegon destacar. ela ouviu lá dizer, falando uma doideira, falando da grande gente, profecia. e isso daí ela foi sonsa muito, porque ela sabe que tem uma cacetada de Aegon na família Targaryen. sabia. Como que ela sabia que era o Aegon dela? O filho dela, assim, claro, sim, que o ele Alecrim falou na Dourado vai profecia. ser Vai o ser. dono da profecia. Ele falou na profecia, não foi isso? que Ele seria o falou Ele Aegon, falou. profecia, ela só viu o quê? Aegon. Ele Ele, tá no trono. ele Aegon, que você você quer. senta, ele meu que vai filho, ser. senta no trono. É. Foi isso que ela viu e foi. Vai ser o grande conquistador que vai matar Então os... o que tá rolando agora nesse momento? Porque a já cresceu, ela Sim, casou ela com o tem Daemon, 7 filhos já. 7 filhos. Mas teve os herdeiros de cabelos brancos, como o pessoal queria, apesar dos outros, né, não serem... É Velaryon, gente. Na certidão de nascimento tá escrito Velaryon, ninguém vai questionar se ele é um garoto forte, se é um menino strong ou não. Não é tão forte esse menino, não Importante sei é o um que tá dragão acontecendo. jogando fogo pra todo mundo. Exato, monta dragão, Valeriano tá Valeriano. valendo. Garota Velaryon. É isso aí. E é isso. A treta é porque, beleza, a Rhaenyra foi porque não tinha opção, mas agora tem até 3. Não aparece um na primeira temporada, mas ele vai aparecer na segunda, que é o Daeron. Que a Alicente com o Viserys, ela tem o Aegon, né, o mais velho. Aí depois tem a Rhaelina, o Aemond e o Daeron. Teve 4 crianças. Teve garantia de ter 3 homens pra ninguém encher o saco dela. Um que não apareceu, né? Que dizem que talvez apareça na próxima Isso, temporada. eu vi que foi cotado o ator, mas a gente ainda não sabe. E aí, o que ela falou foi, olha só, meu marido morreu, Rhaenyra tá aqui com o Daemon, eles são muito esquisitos, a Rhaenyra tem filho que não é legítimo, os filhos dela são bastardos, ela é Recalcada. contra a família tradicional de Westeros, o meu filho, ele segue esses valores e ele é homem e ele tem que assumir. Então ela simplesmente, depois que o Viserys morreu, não contou pra ninguém, prendeu a Rhaenys e coroou o filho dela. Fez um pequeno... É bom falar essa parte da coroação? Por quê? Que a Rainha... A Rhaenys não gostou disso Ela não. quase acabou com a série ali. Poxa, gente, era Ah, muito eu queria Mas muito era que um tivesse Dracarys. feito. Ela lançasse aquele Dracarys. Ali que foi um questionamento lá que eu vi na explicação. Se ela tivesse feito aquilo ali, a série acabava. Né? Subiu o crédito com aquela musiquinha. A musiquinha, ou então, pam, De repente ela virava a rainha que era agora. Mas eu acho que essa foi uma revolta dela também, porque ela viu uma segunda injustiça rolando, né? Ela não tava tão a favor da Rhaenyra também, porque ela tava vendo que o Daemon, muito sangue dos olhos, a gente tem que falar isso, não, o Daemon casou com a Rhaenyra, que legal, tio com a sobrinha. Fofo, Targaryen. Começa o negócio da família A ali. Nira, ela casou, ela sempre foi apaixonada pelo tio. Então ela aproveitou a oportunidade e falou assim, olha, você me aceita como rainha porque a gente precisa sobreviver, porque a guerra tá vindo, a gente precisa isso aí. sobreviver. E a Rhaenys Então, tava naquela. Ela não e gostava da ideia do e ele Daemon, acende- que o Daemon é... Ah,
Doidinho. Mas ele topava tudo, que ele matou a própria esposa, né? Exato. Eu acho ele um parceiro maneiro pra ela. Tirando Agora- as questões familiares, né, que são meio sinistras, ele sempre quis ela ali também, né? Sempre botou na Exato, pedra, não rolou. Mas assim, dentro das opções, ele era a melhor opção. Ou você Sim, tinha as crianças aí e tal, ou você tinha a Rainira com o E, Daemon. e ele tinha uma forte Presença postura, militar. ele defender a família. Sim. Quando teve aquela briga lá que o rapaz começou, eu não lembro o nome dele, começou xingando a filha, Sim. falando que era uma prostituta, aquilo que o outro, ele chegou lá e falou assim, só que Aí eu vou ele olha cortar pro sua cara língua. e fala, né? diga. Ele queria que aqueles meninos falassem, bastardos. Aí quando ele fala, ele só dá... Você pode ficar com a sua língua aí, que você vai precisar dela, alguma coisa assim. ele Que ele fala, falou, aí mostrou é. aquele crânio, só a Exato, porque língua. o Viserys assim, fala, se você falar isso, eu vou cortar a Vou língua. cortar Aí sua ele língua, sabe? simplesmente corta a Pode cabeça ficar do com a cara língua. toda. Ele pode ficar com a língua. Pode ficar com a língua. Suave, Então, suave. ele defendia, ele era louco, era um cara todo desequilibrado, mas defendia a família. Isso é um e grande a forte. Rhaenys Então foi uma tava- aliança perfeita pra ela. Não, com certeza. Ele E a toparia Rhaenys tudo. ficou, eu acredito que a Rhaenys ficou naquela. Ela ficou naquela, tipo, essa galera que é babaca, tá roubando o trono da Rhaenyra, porque o que foi acordado foi isso, porque teve isso. O Viserys teve todas as oportunidades pra, tipo, virar e falar, não, gente, esquece aquilo que eu falei de Rhaenyra, põe o Aegon agora. O Aegon já era casado com a irmã, já tinha 2 filhos nessa época. Então, tipo Mas assim, ele podia ser legitimado, mas em momento nenhum, até o último segundo, o Viserys não legitimou o Aegon. Segundo a Alicent, nos 15 do segundo tempo, quando ele tava morrendo, ela foi lá na falou. cama dele, ele falou, Aegon, pronto, ele me disse que queria que o Aegon fosse rei. Isso Só não ele acredito, pra né? Tipo, é ela, isso aí, só ele amor. quis falar isso. No momento ali na frente de ninguém. E ninguém, não tinha outra pessoa pra testemunhar 15 minutos antes de ir pro além. Ele falou, não, pera. Já arrasta. O Aegon vai ser rei, tá? Morreu muito nessa parte. Mano, e aí, ela só precisava de uma desculpa. Muita gente já queria botar ele, porque como a gente falou aqui no início do episódio, machistas. Então não gostava da ideia da Rhaenyra, primeiro por ser mulher e porque muita gente tinha bronca do Daemon. O Daemon é ame ou odeie, muita gente odeia. Então a treta começou aí, e aí beleza, já tinha, querendo ou não, verdes e pretos, mas ninguém fazia nada com ninguém, né? Todo mundo fingia, vamos ter uma família feliz. Unida e Mas feliz. agora tá demais. Ah, Porque rolou o quê? Rolou um lance, né? Uma briga de dragões aí, uma briga entre Dá pra primos. chamar Primos, primos, né? uma briga Não, não de são Tio e primos, sobrinho. tio e sobrinho. Tio, sobrinho, nossa. O Tio. pequeno era sobrinho, porque, né, é filho da Rhaenyra, É e verdade, o outro era tio. Era o meio-irmão da Rainira. E o que está rolando agora é isso. Essa foi uma das últimas cenas, né, que aconteceu, que foi quando né, tombou o outro, o dragão comeu ele, né? Não Tipo, sobrou nem nada pra ele. enterrar. Porque a Aragão, eu esqueci o nome dela. Veiga. A Veiga, ela ficou pé da vida porque ela foi provocada. Mas, como a gente estava comentando antes aqui, o dragão, ele tem um sentimento do cavaleiro dele. Eles são únicos ali. Conectados, São conectados. E outra, o Aemond provocou. O menino tava voltando pra casa. Ele foi fazer Sim. o quê? Ele Na foi pra chuva, brincar. atrás do dragão. O dragão dele era... Gente, o dragão dele Era uma mosquinha. preta. Pequenininho, ele não dava problema nenhum. Não ia dar problema. É que nem você ser o cara que tá com a Kombi e não atrás do menino que tá com a lambetinha. Não sabia que ele ia acabar mal. Primeiro que eu acho que a Rhaenyra nem tinha que ter mandado aqueles moleques fazer aquele negócio. Eu achei aquilo estranho. Mas Mas era ela pra foi mostrar tentar. o valor dos filhos dela. Mas óbvio o que deu, né? Mas na faz parte. Na cabeça dela, ela pensou que não, vai aqui pra Ponta Tempestade, que é do lado de casa, você vai de dragão, dá no máximo um dia, rapaz, você volta. Ele tá com um dragão, então ele mete Todo medo. mundo, isso aí, ele mete medo, Ela ele só vai esperava impor, ele é que bom o Aemond negociador. estivesse Sim, ali. só que ele era uma criança, ele era frágil. Ele podia ter mas uma achei que ele era palavra, mas era forte, aquela. frágil. Não tinha como contar Ah, com Ele é mas strong, não, é verdade, é verdade. Não tinha como contar que o Aemon tinha estar lá com a Veiga. Exatamente. Se realmente fosse só aquilo, o cara ia rir dele, o menino ia voltar e ia embora pra casa lindo. Não, o Aemond estava lá. Mas foi algo importante, porque agora Rhaenyra e Daemon prometem fogo. Porque Fogo eles estavam e quietos, sangue. né? Estavam Fogo quietos. e O sangue. Daemon queria fogo e sangue, mas a Rhaenyra ainda tava meio naquela, não, meu pai, eu não vou reinar nas cinzas, eu vou aqui fazer um bloqueio econômico, corre, desbloqueia o mapa pra eles não terem suplemento, eu não vou sair atacando. Só que a gente tem que lembrar, a gente foca muito nisso, mas a Rhaenyra perdeu 2 filhos. Porque ela perdeu a menina quando ela teve a notícia. Então, eles não só mataram o Viserys. Verdade, Viserys, quer verdade. dizer, Verdade. mataram a filha natimorta dela. Agora, ela tancou. Ela teve um aborto e ela tancou o fato de que foi usurpada, que o pai morreu. Ela engoliu todo esse luto e foi. Agora, você não me dá nem um dia e mata meu filho?
Aí você mexeu com uma rainha, você mexeu com uma mãe. Exatamente, Mexeu com porque agora eu acho que é isso. A gente não vai ver, pelo menos não no início da temporada, uma rainha política. A gente Não, vai ver a de rainha jeito mãe, vingativa, que ela vai virar pro Daemon e falar, faz. Isso. Carta branca. Eu ia falar isso, quem que vai ser o carro-chefe agora? Vai ser ele. Ele vai ser, tipo assim, o que você sempre quis, pode fazer o que você quiser agora. Rapaz, eu Precisa imagino de- aquele sorriso dele de ponta fora, né? E olha, como Vai. alguém que leu o livro, eu só posso dizer pra vocês, vai ter. Se preparem que eu acho que vai ser o segundo ou o primeiro episódio que a vingança tá vindo e eu não sei como vai ser isso, porque até eu fico meio de estômago embrulhado. Fogo e sangue, Fogo e sangue. Eu acho que esse é uma ótima frase pra gente terminar nosso podcast de Faça hoje. os lanchinhos leves. A gente... Sim, eu recomendo ninguém ver comendo pipoca. Vamos ver só no Cervejinha, vinho, né? gente. Só no vinho. Só no vinho, só no Só no vinho. vinho. Não comam nada, não comam nada. Pô, muito bom. A gente, né, teve que dar uma acelerada ali, mas eu acho que deu pra fazer um perspectivo que a gente teve, né, toda a base ali de como é que foi a estrutura familiar, de como iniciou tudo isso. Deu uma acelerada e falamos também o que tá rolando agora. E, né, vamos ver o que vai dar. Eu estou muito animada, eu como sou time Ranira, né, eu tô muito animada pra ver essa vingança, ver ela Vai. saindo realmente desse ponto político, saindo meio da vibe do pai dela, né, no Viserys, que eles são muito conectados, né, o cara meio que gosta desse lance do conhecimento, de pensar, mas agora não vai ter pensamento mais não, agora vai ser fogo neles, Exatamente, porque até ali ela era a coleira do Daemon, né? não Ela é? era a Ela coleira que segurava o Daemon era pra o não que fazer segurava o nada. Daemon. E o Daemon é cachorro louco. É o que ele falou. Agora você não Agora- tá mexendo com uma rainha, você tá mexendo com a mãe, meu amor. Olha isso, olha isso. Bom, hoje foi um episódio super legal, tivemos um monte de gente participando, até Carlos Barros falou aqui, Raquel Costa, Wagner, Thaísa, um monte de gente participando, até que não deu nem pra ler todos os comentários de hoje, foi super legal. Lembrando que semana que vem tem um sorteio patrocinado pelo nosso grande parceiro Giga Mais Fibra, então se liga no episódio de semana que vem. Quero agradecer vocês que estiveram comigo hoje falando sobre essa parada tão legal que é House of the Dragon. Muito animada pra domingo, tenho certeza que vocês vão estar acompanhando, né? Com Claramente, certeza, ali ligadíssimos. com certeza. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Deixa eu pedir só o Instagram de vocês pra gente finalizar esse grande episódio. O meu é @Cris, né? SSC. Também siga, por favor, @Fluxo88, que é o canal podcast. E é isso, vídeo toda semana. O meu é @Judalione, pode seguir, mas eu não sou uma pessoa O muito seu ativa. conteúdo. O meu é Tagueta Christian, que é o meu nome ao contrário. E lá tem. Não se espantem se vocês encontrarem muita coisa lá que não presta, tá? Porque a idade é avançada, mas a mentalidade é atrasada. Aí você chega em casa 100 seguidores a mais depois dessa. Bom, gente, foi super legal. Eu tô super animada. Tenho certeza que quem tá assistindo também tá super animado pro domingo. Pra saber os próximos temas do Vox Podcast, me segue lá no Instagram, @JuliaRu. E foi muito legal. E espero vocês quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.